Mas o BG Manhã é sempre atento ao que te interessa. O centro comercial, aliás, é uma das áreas mais movimentadas da nossa capital sergipana, precisa de cuidado. E por esse motivo demanda uma atenção especial. O ordenamento da localidade é feito diariamente, como trabalham as equipes de fiscalização da Insub, a empresa de serviços urbanos de Aracaju. Tem muita coisa para conversar. O nosso tempo ele é exíguo. Falei bonitinho agora, né? Curtinho, nosso é compactado. Queria até mais tempo para falar com você, mas a gente vai compactar a conversa aqui com o presidente da Insub, que está aqui conosco, o Luiz Roberto Dantas, e perguntar para ele já também da amplitude desse trabalho. A Insub tem um leque, né? Um guarda-chuva. Opa, tem até uma formiguinha aqui, rapaz. Olha aí, está passeando, visitando a gente aqui. Luiz Roberto, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Sérgio. É uma satisfação estar aqui com você. É um guarda-chuva muito grande, a Insub. Conta pra gente dessa amplitude. É muita coisa com relação ao trabalho. Cuida de muitos detalhes da nossa cidade, é isso? Desde a limpeza pública, né? Que é o carro-chefe da Insub, mas a limpeza geral da cidade, toda a publicidade, cemitérios, 9 mercados, todas as 32 feiras livres existentes aqui, toda a questão de espaço público e agora mais a Orla de Atalaia, Orla Pôr do Sol, Orla Porto Dantas. Então é uma série de atividades envolvidas dentro da empresa de serviço urbano. A Insub, eu diria assim, veja se você concorda comigo, o meu raciocínio seria como se fosse a dona de casa, da casa. Aracaju é uma grande casa, é uma residência, né? Onde habitam várias pessoas. A Insub é a dona de casa, é o dono, é o administrador da casa para que tudo possa correr tranquilamente. Então é muito trabalho e é muita responsabilidade também, né? Exatamente, é muito trabalho, muita responsabilidade, mas a gente tem uma equipe eficiente, uma equipe que age com efetividade e os resultados sempre aparecem, mas sempre tem situações que precisam melhorar a cada dia. Mas o interessante é que a gente tem conseguido, né, levar serviços de qualidade para a população. Como esse caso especificamente? Nós estávamos conversando e eu gosto muito de acompanhar em tempo real, eu assisto aqui com você que está nos assistindo, eu me surpreendo com tudo que acontece exatamente porque eu não me preparo para absolutamente nada no que se refere a essas reportagens. Então, eu assistindo aqui com o Luiz Roberto, comentei contigo, existe uma razão. Uma razão, aliás, há várias razões. Existe uma razão dos comerciantes, tem as razões deles? Tem. E existe também uma razão legal. Explica pra gente qual é a posição legal da Insub no que se refere a esse imbróglio, a esse conflito. Olha, ali é uma área de ocupação irregular, Sérgio, conforme prevê a legislação. É uma ocupação muito parecida com a João 23, que foi retirada, né, lá em 2017. Então, as pessoas instalaram todos, fixaram equipamentos, inclusive distribuidora de água mineral, um posto de lavagem no meio da rua, né? Tem a rua de entrada e a rua de saída para aqueles condomínios ali da Quirino. E, infelizmente, essa ocupação já vem há algum tempo, é verdade, né? Desde a gestão passada a gente vem trabalhando para tentar desenvolver um trabalho junto aos comerciantes para que eles possam se acomodar em outra localidade e culminou com um inquérito administrativo dentro do Ministério Público Estadual que recomendou a saída imediata. O prazo venceu, agora domingo 1º de março. Nós estávamos todos preparados, né, para já fazer a retirada, inclusive alguns comerciantes já saíram por iniciativa própria, o que é salutar. Sim. Mas o Ministério Público marcou uma nova audiência para o dia 11 de março. Estou dizendo isso a você em primeira mão, porque nós fomos notificados ontem. Tá. Para que a gente volte a dialogar sobre aquela situação. E nós vamos suspender a ação de retirada e vamos voltar ao Ministério Público dia 11 de março, mas com a mesma definição. É uma ocupação irregular e não tem como regularizar ali naquela localidade. E você vê que o BG Amanhã houve as três partes, a gente triangulou aqui a Insub, o Ministério Público e também as pessoas que estão ali envolvidas, porque de repente o cidadão possa ter um interesse ali pela prestação de serviço, então encontrar uma maneira de adaptar aquilo ali, se é que há possibilidade de adaptação, mas o mais importante é o diálogo. Agora, no que se refere ao centro, como acontece, como está acontecendo esse monitoramento, nós vemos alguma dificuldade de mobilidade, nós vemos ali, eu penso muito do cidadão, no direito eu gosto muito do centro, estou sempre no centro, o direito de você ir e vir, de repente você vê algum bloqueio. Como é que está acontecendo isso? Você linkou, e foi muito interessante essa questão do crescimento da informalidade
do subemprego. Né? Ontem saiu novamente a divulgação do CAGED, né? O percentual, é mantido o percentual de desemprego no país, infelizmente, e Sergipe aumentou, inclusive, para 15% no estado como um todo, e não é diferente em Aracaju. Acaba as pessoas migrando para a informalidade, e qual é a informalidade? Você tem uma galinhota, você tem um carrinho, e acaba se deslocando para o centro da cidade. Então é um trabalho diuturno, porque são 3 equipes de fiscais ajustando justamente para que você não cresça o problema social, mas que também você dê tranquilidade aos comerciantes que pagam seus impostos, que pagam seu aluguel e principalmente aos cidadãos que têm que circular, tanto pelas calçadas como pelas vias públicas, sem estar sendo incomodado por esses ambulantes. E é um trabalho difícil exatamente por essa relação social, porque muitas das vezes o ambulante fala, olha, pois é, mas eu não tenho como fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar comida para a família. Então, ao mesmo tempo, esse pessoal tem que ter essa sensibilidade, esse treinamento até na abordagem para com esses ambulantes. Todos os fiscais são capacitados, né? E a gente só faz recolhimento de mercadoria, a gente só faz apreensão no último caso. Né? Você pede para deslocar e aí se há uma insistência, acaba culminando, né, nessa, vamos dizer, penalidade máxima, que é a apreensão de mercadorias e o recolhimento, e ainda se dá um prazo realmente para devolução, mas você tem que manter a ordem na cidade, porque se você não manter a ordem, alguém vai manter a ordem por você. E a organização da cidade é da Prefeitura Municipal de Aracaju, e esse serviço específico é da Empresa Municipal de Serviços Urbanos. E se não tiver disciplina, né, Luiz Roberto? Aí a coisa desanda. Aí se não tem disciplina, tem bagunça. Realmente, o que eu penso também, com relação à cidade, eu sempre penso nessa casa. Eu gosto dessa metáfora, é a nossa casa, é o nosso lugar. Como você vê a participação popular com relação aos resíduos, com relação à coleta seletiva, o quanto ela é importante. Já evoluímos. Num passado recente, a gente não pensava nisso. Se você retornar 30, 20, 10 anos, a gente não tinha tanta consciência ecológica com relação a hoje. Está melhorando isso? Como é o trabalho da Insub hoje, nesse momento, com relação ao lixo? Tá sim, né? Nós temos em Aracaju 100% de coleta de lixo domiciliar e 100% da destinação. O que nos dá uma nota de excelência, né, nos índices da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública. Precisamos ainda ampliar. Ontem até discutia com o prefeito acerca disso, a questão da coleta seletiva. Até porque a seletividade permite uma economia para o próprio município. Isso. Né? E que você não esteja destinando, claro, resíduos recicláveis para um aterro que tem uma durabilidade de 20 a 30 anos, quando o plástico ele não desaparece da natureza. Então ele vai ficar junto com o aterro para o resto da vida. E esse plástico pode ser reaproveitado. Então, agora vamos intensificar um trabalho no que se diz respeito à coleta seletiva. Já existem os ecopontos que recebem os elementos eletrônicos, volumosos, esse tipo de resíduo. E o catatreco, que também circula em toda a cidade. Exato. E a gente está fazendo um trabalho agora amplo, já quase concluído, para ser apresentado à Prefeitura, no que se diz respeito à ampliação da coleta seletiva, com a inclusão das cooperativas nesse processo, inclusive com possibilidade de remuneração. E trabalho isso, exatamente. Porque você aí agrega mais pessoas, você agrega valor também no que se diz respeito à tonelagem que chega, né, para a cooperativa, aí você gera renda e você acaba ajudando, até na própria mobilidade, porque pessoas podem sair da rua e trabalhar nas cooperativas. Perfeitamente. Eu ficaria 2 horas conversando contigo, mas só para fechar, os assuntos são muito extensos, mas eu quero falar da ouvidoria. Rapidamente, por favor, como o cidadão, a cidadã participam desse trabalho? É só ligar 3021 9908. Devagarinho agora, o número precisa ser devagar. 3021 9908. E a ouvidoria está à disposição para receber críticas, sugestões, elogios, solicitações de serviço. A gente sempre tenta atender a população. Muito bom. Participação popular. Luiz Roberto, prazer revê-lo. Muito obrigado. Um ótimo dia. Para você também, a satisfação é toda nossa. Obrigado. Muito obrigado.